Olá, investidor, tudo bem? Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. Falar um pouquinho sobre uma análise completa do campeonato da Suécia, tá? Para essa terça-feira, né? Dia 23/8 de 2022. É o jogo que começa às 14 horas. Fazer uma análise completa desse jogo. Antes de fazer a análise completa, queria falar para você que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link, na verdade, que vai levar você para um outro vídeo, onde tem o passo a passo, onde você vai conseguir um bônus de R$20 na BetChamps, sem precisar depositar, sem precisar ter burocracia nenhuma. Basta abrir a sua conta lá na BetChamps, utilizando o nosso voucher, que você vai conseguir aí ter um bônus de R$20, né? Uma entrada de R$20 para começar a praticar, fazer dinheiro. E esse bônus aí você começa a trabalhar ele para poder fazer dinheiro. Não precisa depositar nem nada. Beleza? Então vamos lá para a nossa análise completa do campeonato da Suécia. Ah, e detalhe, esse jogo aí é uma análise de divergência. Já peguei vários jogos, né, fazendo as nossas análises para o aplicativo. Eu peguei vários jogos com divergências. E aí, quando a gente encontra uma certa divergência, o que a gente tem que fazer quando encontrar a divergência? Primeira coisa, né? Encontrou a divergência, identificou uma divergência, já liga o sinal de alerta ali, de alarme, e começa a observar melhor aquele jogo ao ponto de ficar de fora. Vou explicar o porquê que temos a divergência. Vamos lá, para a nossa análise completa. Time da casa, 19 jogos no campeonato, é o nono colocado. 19 jogos no campeonato, tem 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Ou seja, é um time que empata menos do que perde e ganha, né? Então tem poucos empates. 20 gols feitos e tomou 24 gols. Jogando em casa, tem 10 jogos. Nesses 10 jogos são 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ou seja, ou ganha ou perde quando joga em casa. Últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Time de fora é o 7º colocado do campeonato, tem 19 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 25 gols marcados, 24 gols tomados. Jogando como visitante, tem 9 jogos, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, jogando fora de casa, tem o costume de ganhar, mas não está muito claro se ele empata ou se ele perde. Tá? Últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E aí agora a gente vai para a análise de gols. A análise de gols está bem interessante para pelo menos um gol no primeiro tempo. A gente tem 90% de probabilidade de pelo menos um gol no primeiro tempo. Over 1,5, a gente tem 78% de probabilidade de over 1,5 nesse jogo, ou seja, mais de 1,5 gols na partida. Over 2,5, 45% e under 3,5, 75%. Agora vamos para analisar o mercado 1x2 aqui. No mercado de vencedor, a gente tem aqui o time da casa com 33% de probabilidade de vencer esse jogo, o empate com 22% e o time de fora com 45% de vencer esse jogo. Porém, quando a gente vai para a casa de aposta, beleza, qual seria a nossa entrada aqui? Em tese, seria uma entrada, poderia combinar ali um fora empate ou um casa fora, mas analisando friamente, né, só assim, time da casa 33%, time de fora 45%, como é que estão essas odds na casa de aposta? E quando a gente vai lá na casa de aposta olhar essas odds, o favorito não é o time de fora, que no nosso cálculo está com 45%. O favorito é o time da casa, que no nosso cálculo está com 33% de probabilidade de vencer o jogo. E aí eu pergunto, mas por que ele tem 33% no nosso cálculo e lá na casa de aposta ele é o favorito e não o que tem 45%? O cálculo está errado? A casa de aposta está enganada? Não. Quando a gente fez o cálculo, a gente usou a estatística do campeonato para chegar nesse valor. Porém, as casas de apostas, elas têm algoritmos, elas têm especialistas, elas têm informações que a gente não tem, né, para poder chegar nesse cálculo aqui, onde o favorito para a casa de aposta é o time da casa. O nosso favorito, pelo nosso cálculo, é o time de fora. E aí, quando no nosso cálculo, fora é favorito, e quando na casa de aposta o time da casa é favorito, a gente tem uma divergência. E sempre que você identificar uma divergência, a coisa que você tem a fazer é ficar de fora desse jogo. Porque a casa de aposta está 2, 3, 4, 5 passos à nossa frente.
Então eu não sei qual o tipo de informação que eles têm para poder colocar o time da casa como favorito. Eu não sei como que essa informação chegou lá. Eu não sei qual o cálculo que eles estão utilizando para poder dar o time da casa como favorito. Então, quando acontece essa divergência entre a sua análise e a casa de aposta, cara, tudo bem, vou confiar em mim, vou confiar no meu cálculo, vou confiar no meu taco. Cara, a casa de aposta está 2 passos na nossa frente. Então, o que você precisa fazer quando tiver uma divergência? Analisei o jogo, identifiquei que o favorito é o time de fora. A casa de aposta diz que o favorito é o time da casa, eu fico de fora daquele jogo. Tem 300 jogos no dia. Eu vou ter que ficar batendo o pé com a casa de aposta por causa desse jogo? Não vou. Então vamos deixar esse jogo de fora e vamos partir para um próximo jogo, para uma próxima análise, aonde sim, aí sim o nosso cálculo vai fazer sentido com o que a casa de apostas também estão querendo saber. Porque a casa de apostas foi feita para dar lucro. Então os erros que acontecem lá são mínimos. Eles têm muitas ferramentas para poder minimizar a quantidade de erros, né? A probabilidade de erros, a possibilidade de erros. Então vamos focar aqui sempre nisso. Deu divergência, fica de fora do jogo. Esse aí do campeonato sueco, da Suécia, né, na verdade, tem uma divergência e a gente vai ficar de fora desse jogo aí. A gente fica de fora desse jogo. O máximo que eu poderia fazer uma entrada aqui é um casa fora ou pelo menos um gol no primeiro tempo. Um gol no HT eu poderia fazer essa entrada. Tirando isso, não tem nenhuma entrada para fazer, nenhuma entrada sugerida. Beleza? Peguei, já tinha várias vezes que isso acontece, divergência, a gente fica de fora do jogo, mas agora a gente pegou essa divergência aí e a gente vai conseguir colocar para você entender o que fazer quando a sua análise for de um jeito, né, der o favorito para um time e a casa de apostas dá o favorito para outro time. O que você precisa fazer é ficar de fora. Beleza? Meu nome é Anderson Ferreira, do aplicativo Futebol Investimento. Vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o nosso aplicativo Futebol Investimento. É um aplicativo que está disponível na Play Store. Também tem uma versão web para você poder utilizar. E o detalhe, é um aplicativo que vai fazer você ganhar dinheiro. Ele tem esse intuito de fazer você ganhar dinheiro. A gente coloca lá as principais entradas diariamente. E essas principais entradas que a gente coloca lá diariamente tende a ser greens. A gente tem mais de 70% de greens. Chega a 85% de greens. 100% a gente já bateu esse mês aqui. Um dia com 100% de greens. Tem algo em torno de 20. Né? Final de semana a gente coloca até 40, 50 jogos lá analisados. Mas durante a semana tem algo em torno ali de uns 12, 18 jogos aí. Entre 12 e 18 jogos aí diariamente. Quarta-feira, como tem mais jogos, a gente analisa mais. Estamos de fora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, estamos de fora dos principais campeonatos, porque quarta rodada, terceira rodada não dá para calcular nada, a gente está esperando aí pelo menos mais 5, 6, 7 rodadas aí, para a gente começar a calcular os grandes campeonatos, italiano, francês, espanhol, português, a gente está esperando um pouquinho, beleza? E detalhe, o valor que você vai pagar pelo aplicativo, uma entrada que você pega no aplicativo, já paga a mensalidade, na verdade já paga até a anuidade do aplicativo, que é tão barato. Vou deixar o link na descrição para você conhecer o nosso aplicativo. Beleza? Meu nome é Anderson Ferreira, do aplicativo Futebol Investimento, e vamos aos greens.